E aí, pessoal do sétimo ano, vamos lá para mais uma correção de exercícios. Essa sequência aqui de exercícios é a respeito da multiplicação de números negativos. E aí eu coloquei o quadro resumo aqui para a gente recordar, né? Que positivo vezes positivo dá positivo, negativo vezes negativo também dá positivo. E quando eu multiplicar números com sinais diferentes, o sinal vai dar negativo. Então, no caso aqui, o 2 ele é positivo, eu vou multiplicar pelo 10 que é negativo, então o resultado vai ser negativo. 2 vezes 10 é 20. O 3 vezes o 5 dá 15, né? Como o 3 é positivo e o 5 é negativo, o resultado é menos 15. 5 vezes 1 é 5, 5 é negativo, 1 é positivo, então o resultado é menos 5. E menos 1 vezes o menos 19 vai dar 19 positivo. Eu não preciso colocar o sinal de mais, mas eu vou deixar ele aqui, tá? Por quê? Porque negativo vezes outro número negativo, o resultado é positivo. Então aqui a gente tem continuação do exercício 1, né? 0 vezes qualquer número, né? A gente viu que o 0 é o elemento nulo da multiplicação, 0 vezes qualquer número vai dar 0. E aí o 0 não tem sinal, né? Ele é neutro. 12 vezes 5 dá 60. O 12 é positivo, 5 negativo, então o resultado vai ser negativo, né? Menos 60. Continuação ainda, ó. 3 vezes 15 dá 45. Como o 3 é positivo, 15 é negativo, positivo com negativo dá negativo. 100 vezes 1 dá 100, a gente viu que 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Multiplicar por 1 não vai alterar o resultado, não vai modificar o número, porém aqui tem o jogo de sinal, né? O 100 é positivo, 1 é negativo, o resultado é menos 100. Questão 2, sem calcular as multiplicações, assinale as que têm resultado positivo. Então a gente só vai marcar as que derem resultado positivo. Nós sabemos que para um resultado ser positivo, a multiplicação tem que envolver números de mesmos sinais. Né? Positivo com positivo dá positivo, ou negativo com negativo também dá positivo. Então aqui a letra A, né? São dois números com o mesmo sinal, o 10 é negativo, o 4 também. A B não, a C também vai dar positivo, porque o 6 e o 1 são positivos. Então ficou A e C. A questão número 3, ele pede para a gente substituir as letras, né, pelos números dados e calcular a multiplicação, colocar o sinal do resultado e o resultado da multiplicação ali. Então, quando eu pegar o A sendo positivo e o B sendo negativo, né, o A vai assumir o valor do 3, o B vai ser menos 7. Um número positivo vezes um negativo vai dar negativo. E o resultado dessa conta é 21 negativo. Quando eu pego aqui, ó, eu sei que o resultado da conta dá 32 negativo. E o 8 ele já é negativo. Então vamos pensar assim, ó, 8 vezes quanto que dá 32? É 8 vezes 4. Como o resultado da conta vai ser negativo, esse 4 automaticamente ele vai ser positivo. Na terceira linha, 9 vezes 5 dá 45. Vamos completar com um sinal agora. Negativo vezes negativo dá positivo. Na quarta linha, a gente tem que o resultado da conta é menos 20 e que um dos fatores é o 4. Então aqui o outro fator só pode ser o 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Porém, para que o resultado da conta seja negativo, né, como está indicado na tabela, esse 5 aqui ele tem que ser automaticamente negativo. Então, menos 5 vezes 4 dá menos 20. Na penúltima linha aqui, o resultado da conta deu 16. A gente sabe que um dos fatores é o 2, então o outro só pode ser o 8. Aí vamos prestar atenção no sinal aqui, ó. Como o sinal do resultado é positivo, significa que o 8 tem que ser negativo, porque menos com menos fica mais. E para finalizar, eu tenho que um dos fatores é o 3, né? E o resultado da conta é 21. Então o outro fator só pode ser o 7. 7 vezes 3 dá 21. Aí um detalhe, ó, o resultado da multiplicação dá dando positivo. Então, como o 3 já é negativo, o 7 também vai ter que ser negativo, porque menos com menos fica mais.
A questão número 4, você tinha que verificar aquelas sentenças, né? Identifique dentre as sentenças aquelas que são falsas e as corrijas. O produto entre um número inteiro e 0 dá -1. Essa sentença ela é falsa, né? Porque toda vez que a gente pegar um número inteiro, vou pegar qualquer um aqui, vou pegar o 5, e multiplicar pelo 0, o resultado vai dar 0. O 0 é elemento nulo da multiplicação. Então, essa aqui é uma questão falsa, a gente corrigiu ela, né? Na verdade, a gente poderia reescrever a frase dizendo assim: o produto entre um número inteiro e 0 resulta em 0, né? Reescrevendo a frase, trocaria esse -1 pelo 0. A B. Se um número não nulo for multiplicado por -1, obteremos o oposto desse número. Essa afirmação ela é verdadeira. Um número não nulo significa que eu não vou poder usar o 0, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, o 5. Aí eu vou multiplicar pelo -1. Vai dar o oposto do 5, que é -5. Se eu quiser pegar, por exemplo, o -10 e multiplicar pelo -1, multiplicar aqui pelo -1, o resultado dessa conta é 10 positivo. Então, deu o oposto do -10. Então, se um número não nulo for multiplicado por -1, obteremos o oposto desse número. Essa é verdadeira. E na C, o produto entre um número inteiro por 1 resulta no próprio número. Também verdadeira, né? O 1 ele é conhecido como elemento neutro da multiplicação. Ele não altera o resultado de uma multiplicação. Então, qualquer número inteiro que eu multiplicar por 1 vai dar o próprio número que eu já tinha. A D, o produto entre um número inteiro não nulo, por seu oposto, é um número positivo. Um número inteiro não nulo não pode ser 0, tá? Aí eu vou multiplicar ele pelo seu oposto, e o resultado é positivo. Isso aqui é falso, né? Porque toda vez que eu pegar um número, vou pegar o 3, e multiplicar pelo seu oposto, que é o -3, isso vai dar negativo, -9. Um outro exemplo, ó, vou puxar aqui para baixo. Se eu pegar os -10 e multiplicar pelo seu oposto, que é 10, isso dá -100, também negativo. Tá? Então, a letra D ela é uma questão falsa. Para eu corrigir ela, deveria escrever: o produto entre um número inteiro não nulo por seu oposto é sempre negativo, né? Daí essa afirmação ficaria verdadeira. E a letra E. Se o oposto de um número inteiro negativo for multiplicado pelo -1, obteremos um número positivo. Se o oposto de um número inteiro negativo, então vou pegar um número negativo, -2. O oposto dele é 2. Certo? Então, se o oposto de um número inteiro negativo for multiplicado por -1, obteremos um número positivo. Se eu pegar o oposto do -2, que é 2, e multiplicar pelo -1, o resultado vai dar -2. Tá? Isso vai acontecer com qualquer número negativo que eu pegue. Se eu pegar o -3, o oposto do -3 é 3. Aí eu multiplico 3 pelo -1, isso dá -3. Então, não tem como dar um número positivo. Para essa afirmação ser verdadeira, aqui teria que estar escrito negativo. Então, a letra E também é falsa. Então, a gente ficou com 3 falsas e 2 verdadeiras. A número 5. Dê exemplos de números inteiros que não satisfazem as sentenças a seguir. Aqui é uma questão que está falando de módulo, né? Lembra de módulo? Módulo, ela transforma o número negativo em positivo. Ou ainda, né, uma explicação mais matemática aqui, né? O que é o módulo de -3, por exemplo? É essa distância que o -3 está da origem, da reta, do zero, né? Então, uma distância ela é sempre positiva. Por isso que o módulo de -3 vai ser 3. Assim como o módulo de 3 positivo também é 3, porque essa distância aqui ela é de 3 unidades. Então, módulo de 3 ou módulo de -3 é 3. Na prática, a gente fala que o módulo deixa sempre o número positivo. Então, ó, essa sentença que está aqui, A vezes módulo de B é igual a A vezes B. Eu tenho que mostrar um exemplo que não condiz com essa igualdade, né?
tem que mostrar algum exemplo em que essa igualdade não é verdadeira. Então, vamos pegar aqui o A valendo menos 2 e o B valendo menos 3. Tá? Se eu multiplicar o menos 2 pelo módulo de menos 3, o módulo de menos 3 vai dar 3, né? Então fica menos 2 vezes 3, isso dá menos 6. Se eu fizer a substituição do A e do B aqui, ó, né, nessa parte da igualdade, o A valendo menos 2 e o B valendo menos 3, essa multiplicação vai dar 6 positivo. Então a gente está mostrando aqui, né, a gente está dando um exemplo onde a igualdade não está se aplicando. Né? Quando eu peguei com o módulo deu menos 6 e quando eu peguei sem o módulo deu 6 positivo. Então para qualquer número, para qualquer A aqui que eu pegasse, né, sendo negativo, essa igualdade não seria satisfeita. A letra B é a mesma coisa, a gente tinha que procurar um exemplo para provar que a igualdade ela é falsa. Então eu posso pensar aqui, vamos pensar num número. Vou pegar o A valendo menos 2, vou pegar igual de cima, e o B valendo menos 3. Então se eu multiplicar usando o módulo, nós já sabemos que vai ficar menos 2 vezes o 3, que dá menos 6. Agora se eu trabalhar com a igualdade que está do lado direito aqui, ó. Se primeiro eu multiplicar os números para depois calcular o módulo, aí o meu resultado vai dar 6 positivo. Ó, módulo de menos 2 vezes o menos 3. Tá? Primeiro eu vou multiplicar o que está dentro do módulo, vai dar 6 positivo. E aí o módulo de 6 positivo é 6. Tá? Então a gente encontrou aqui uma situação em que a igualdade não era verdadeira, né? Pegando o A valendo menos 2 e o B valendo menos 3. É lógico que não tem só essa resposta correta, tá? Existe uma infinidade de respostas aqui. Eu podia pegar o A e o B de diversas maneiras diferentes. E na letra C, A vezes B é igual a menos A vezes menos B. Essa igualdade sempre é verdadeira. Para qualquer A e B que eu pegar, sempre vai dar uma igualdade verdadeira. Não tem como eu encontrar um exemplo que não verifique essa igualdade. Até porque, ó, quando a gente faz a multiplicação de número negativo por número negativo, vai dar positivo. Então, vai dar o mesmo resultado de A vezes B. Só para colocar, né? Vamos pensar. O A valendo menos 2 vezes o B valendo menos 3. Isso dá 6 positivo. Aí, na outra igualdade, a gente tem que pegar o oposto do A. Né? Aqui, ó. Aqui é o oposto do A. Então, o oposto do menos 2 é 2. Vezes o oposto do B. O B é menos 3. O oposto é 3. O resultado dá 6 da mesma forma. A número 6, ó. Raquel colocou no freezer uma forma de picolés com suco de uva na temperatura de 24 graus Celsius. Dentro do freezer, a cada hora a temperatura do suco dessa forma cai 6 graus. Represente com uma multiplicação quantos graus a temperatura do suco caiu após 3 horas. Bom, se a cada hora, né, a temperatura cai 6 graus e eu quero saber em 3 horas, então a multiplicação que se espera que a gente faça aqui é 3 horas vezes os 6 graus que a temperatura está caindo. Como está caindo, eu vou representar com um número negativo. Então ficou 3 vezes o menos 6, que dá menos 18 graus Celsius. Ele nem pedia para calcular, né, mas pedia para escrever a multiplicação. Então são 3 horas, a temperatura caindo 6 graus a cada hora. Né? Então é essa a multiplicação, 3 vezes 1 menos 6. Sabendo que o suco de uva vira picolé a 0 graus Celsius, quantas horas no mínimo serão necessárias para que a Raquel tenha picolés de uva? Bom, se a temperatura estava a 24 graus e cai 6 graus por hora, né, eu posso pensar numa divisão, né, 24 dividido por 6, que vai dar 4, ou até mesmo multiplicar, né? 4 vezes o menos 6 vai dar menos 24. Então a temperatura
tinha que cair, né, 24 graus Celsius. Cair 24 graus Celsius para chegar no zero. Então tinha que ficar lá 4 horas na geladeira. Essa é a resposta, né? 4 horas. A questão 7. No início do mês de maio, Leila tinha R$ 2.550 em sua conta. Ao longo desse mês, ela teve que fazer 3 saques no valor de R$ 900. Aí tinha duas questões lá. Na letra A, ele pede o valor total que foi sacado. E na B, o novo saldo da Leila. Então, olha só, se ela fez 3 saques de R$ 900, eu posso dizer que ela sacou 3 vezes o valor de 900, que dá R$ 2.700. Sim, certo? Então, foi esse o valor total que ela sacou. O novo saldo da conta agora, eu tenho que pegar 2.550 e tirar todo o dinheiro que ela retirou da sua conta, né? 2.550 menos 2.700. Nós já vimos que na adição, na subtração de números negativos, a gente, quando tem números com sinais diferentes, né, o 2.550 ele é positivo, o 2.700 negativo. Quando são números com sinais diferentes, nós subtraímos 2.700 menos 2.550 e aí a gente mantém o sinal do maior, né? Então aqui essa subtração deu R$ 150. Então o novo saldo da Leila vai ser de menos R$ 150. Ela vai estar devendo R$ 150 para o banco. A 8, represente cada uma das situações por meio de uma operação com números inteiros e depois responda às questões. Bom, o submarino estava na superfície do mar quando começou a descer 100 metros a cada meia hora. Após 2 horas, quantos metros abaixo do nível do mar o submarino se encontrava? Então, 2 horas, a gente sabe que são 4 intervalos de 30 minutos. Certo? E aí fala que ele, a cada meia hora, descia 100 metros. Então, se eu tenho 4 intervalos de meia hora, e a cada intervalo desse aqui ele desce 100 metros, né, então ele vai descer num total aí de 400 metros. Então, o submarino ia se encontrar na altitude menos 400 metros, ou ainda posso falar que ele estava a 400 metros abaixo do nível do mar. Letra B. Um avião estava a altitude de 1.500 metros para escapar de uma tempestade e o piloto subia 25 metros a cada minuto. Então, 25 metros a cada minuto. Qual é a altitude atingida pelo piloto após 8 minutos? Então, se eu pegar 25 metros por minuto, né, multiplicar por 8 minutos, isso dá um total de 200 metros. Se ele já estava a 1.500 metros de altitude e ele subiu 200 metros, então eu vou somar, né? Somando aqui, dá 1.700 metros. Cássio pratica salto ornamental de um trampolim que está a 2 metros do nível da água. Ele salta e consegue descer abaixo do nível da água até 3 vezes. Tem continuação do lado de cá. Essa distância, a que profundidade Cássio consegue descer? Então, a Cássio pratica salto ornamental de um trampolim que está a 2 metros de altura, né, acima do nível da água. Ele salta e consegue descer abaixo do nível da água 3 vezes o valor que ele estava acima do nível da água, né? Então, se ele estava a 2 metros acima e consegue descer 3 vezes esse valor, então ele vai descer 6 metros. Então, ele vai ficar 6 metros abaixo do nível da água, certo? Ou, posso dizer que ele vai estar na altitude de menos 6 metros, né? Hugo é mergulhador, ele estava na superfície do mar e desceu 4 metros. Depois de 2 minutos, ele desceu mais, fazendo um novo deslocamento, equivalente ao triplo da profundidade em que estava e a que profundidade Hugo chegou. Então, Hugo é mergulhador, estava na superfície e desceu 4 metros. Então, ele estava no 0, desceu 4, agora ele está no menos 4. Depois de 2 minutos, ele desceu o triplo dessa distância. Então, ele desceu mais, né, o triplo
de menos 4. Certo? Então, resolvendo aqui, vai ficar menos 4 com menos 12, menos 16. Então, aqui profundidade, ele chegou a 16 metros abaixo do nível do mar. 16 metros negativo. Eu poderia ter montado expressões também, todas essas outras questões, né? Como, por exemplo, a do Cássio, que ele estava a 2 metros de altura e saltou a do submarino, enfim. Só é a correção aí das 8 questões, espero que ajude vocês, e qualquer dúvida me procurem em sala.